ब्राजील को हम पूरा सहयोग देंगे और हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में G20 हमारे साझा लक्ष्यों को और आगे बढ़ाएगा। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। मैं राष्ट्रपति लुला को इस अवसर पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Bem, primeiro gostaria de dizer às autoridades aqui presentes, Suas Altezas, aos presidentes, aos primeiros ministros, de que a natureza, ela continua dando demonstração de que nós precisamos cuidar dela com muito mais carinho. Essa semana, há 3 dias atrás, no Brasil, um ciclone no estado do Rio Grande do Sul. Nunca tinha havido ciclone, matou 46 pessoas, e tem quase 50 pessoas desaparecidas. Isso nos chama a atenção, porque fenômenos como esse têm acontecido nos mais diferentes lugares do nosso planeta. Bem, eu quero primeiro cumprimentar o primeiro-ministro Narendra Modi pela condução eficaz da presidência indiana do G20 e pelo excelente trabalho na preparação dessa cúpula e no carinho que foi dedicado a todos nós convidados nesse dia que nós passamos aqui. Agradeço os esforços da Índia em dar voz a temas de interesse dos países emergentes. Por isso, eu quero me solidarizar aqui com o nosso querido companheiro, representante da União Africana, que agora faz parte do G20. Há 15 anos, este grupo se consolidou como uma das principais instâncias de governança global na esteira de uma crise que abalou a economia mundial. Nossa atuação conjunta nos permitiu enfrentar os momentos mais críticos, mas foi insuficiente para corrigir os equívocos estruturais do neoliberalismo. A arquitetura financeira global mudou uma nova governança se tratarmos da questão da desigualdade. A desigualdade de renda, de acesso à saúde, de educação, de alimentação, de gênero, de raça e de representação está na origem de todas essas anomalias. Se quisermos fazer a diferença, temos que colocar a redução das desigualdades no centro da agenda internacional. Por isso, a presidência brasileira do G20 tem 3 prioridades: a inclusão social e o combate à fome, a transição energética e o desenvolvimento sustentável em 3 vertentes: a vertente social, a vertente econômica e a vertente ambiental. Terceiro, a reforma das instituições de governança global. Todas essas prioridades estão contidas no lema da presidência brasileira, que diz:
construindo um mundo justo e um planeta sustentável. Duas forças-tarefas serão criadas: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima. Precisamos redobrar os esforços para alcançar a meta de acabar com a fome no mundo até 2030. Caso contrário, estaremos diante do maior fracasso multilateral dos últimos anos. Agir para combater a mudança do clima exige vontade política e determinação dos governantes e também recursos e transferência de tecnologia. Queremos maior participação dos países emergentes nas decisões do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. A insustentável dívida externa dos países mais pobres precisa ser equacionada. A OMC tem que ser revitalizada e seu sistema de solução de controvérsias precisa voltar a funcionar. Para recuperar sua força política, o Conselho de Segurança da ONU precisa contar com a presença de novos países em desenvolvimento entre seus membros permanentes e não permanentes. A comunidade internacional olha para nós com esperança, porque reunimos o G20, economias de países emergentes e países desenvolvidos. Representamos 80% do PIB global, 75% das exportações e cerca de 60% da população mundial. Para assegurar que o G20 atue de forma inclusiva e coerente, o Brasil pretende organizar os trabalhos em torno de 3 orientações gerais. Primeiro, nós vamos fazer com que as trilhas políticas e de finanças se coordenem e trabalhem de forma mais entregada. Não adianta acordarmos a melhor política pública se não alocarmos os recursos necessários para a sua implementação. Segundo, nós temos de ouvir a sociedade. Não existe governo sem sociedade. A presidência brasileira vai assegurar que os grupos de engajamento tenham a oportunidade de reportar suas conclusões e recomendações aos representantes do governo. Terceiro, nós não podemos deixar que questões geopolíticas sequestrem a agenda de discussões das várias instâncias do G20. Não nos interessa um G20 dividido. Só com uma ação conjunta é que podemos fazer frente aos desafios dos nossos dias. Precisamos de paz e cooperação em vez de conflito. O caminho que nos levará de Nova Delhi ao Rio de Janeiro exigirá de todos muita dedicação e empenho. Os grupos técnicos e as reuniões ministeriais preparatórias serão sediadas em várias cidades de todas as 5 regiões do nosso país. Por isso, nós acolheremos os integrantes do G20 de braços abertos e precisamos efetivamente do apoio de todas as pessoas, inclusive a experiência dessa bem-sucedida cúpula feita no nosso querido país, que é a Índia. Terei a honra de receber todos vocês na cúpula do Rio de Janeiro em novembro de 2024. E quero, antes de bater o martelo, eu quero agradecer ao presidente Modi e agradecer ao povo indiano pela competência da organização. E eu quero lhe dizer, presidente Modi, que eu, particularmente, fico muito emocionado quando estou na homenagem ao nosso querido Gandhi. Todo mundo sabe que na minha vida política, Mahatma Gandhi tem muito significado, porque a luta pela não violência é um exemplo que durante muitas décadas eu segui quando estava no movimento sindical. E por isso eu fiquei emocionado. Quero agradecer a oportunidade de ter ido prestar homenagem ao Gandhi e quero dizer a todos vocês que o Brasil
assumirá o G20. E vamos fazer um esforço muito grande para conseguirmos fazer, pelo menos, igual os companheiros da Índia fizeram. Muito obrigado. Your Highnesses, Excellencies, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहाँ रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।